Então, para começar hoje, vamos fazer uma viagem no tempo, lá para o século IV. Uhum. Pensa só no cenário. O Império Romano tinha recém-saído daquelas grandes perseguições aos cristãos, né? Exato. A gente imagina que, depois de tudo isso, veio a paz. Mas não foi bem assim. Na verdade, foi o contrário. A igreja mergulhou numa crise, uma crise interna brutal. E a batalha não era mais contra um inimigo externo como o Império, era uma batalha de ideias, sobre a identidade de Jesus Cristo. E no epicentro desse terremoto todo, teológico, político, tinha uma figura central, Atanásio, o bispo de Alexandria. É dele que a gente vai falar hoje. Um homem, assim, tão determinado que ele foi exilado 5 vezes. Isso acabou gerando aquela frase famosa, né, em latim, Athanasius contra mundum. Atanásio contra o mundo Atanásio contra o mundo. é uma história e tanto. E para a gente entender essa jornada, vamos mergulhar nos detalhes da vida dele, nos escritos. A nossa missão aqui é, desvendar por que um debate teológico virou algo tão explosivo. A ponto de dividir um império. Exato. O que estava em jogo? E qual era a ideia central que o Atanásio defendia com unhas e dentes, mesmo que isso significasse ficar, completamente sozinho? E é uma história que tem de tudo. Imperadores, intriga de palácio, acusações de assassinato, magia negra e uma coragem, assim, intelectual que moldou o cristianismo que a gente conhece hoje. É muito mais que uma briga por palavras. Com certeza. Então vamos começar com os protagonistas desse drama. De um lado, Atanásio. Uhum. Ele se torna bispo de Alexandria, que na época era um dos grandes centros do mundo, né? Cultural, intelectual, talvez só perdendo para Roma. E o curioso é que ele não era uma figura imponente fisicamente falando. As descrições falam de um homem de baixa estatura, mas com uma energia, uma presença que ninguém ignorava. Um homem que, dos seus 45 anos como bispo, passou quase 17 no exílio. É muita coisa. E do outro lado da arena, o seu grande adversário, Ário, Um presbítero carismático, popular, da mesma cidade. de Alexandria. Certo. E a teologia do Ário não era só um ponto de vista diferente. Era uma bomba e estava se espalhando, assim, com uma velocidade assustadora pelo império. Tá, e o que tornava a ideia do Ário tão radical e, ao mesmo tempo, tão popular? A doutrina dele, na verdade, dá para resumir numa frase bem curta. É quase um slogan, sabe? Um slogan, sim, um slogan que virou o grito de guerra do arianismo. A frase era: houve um tempo em que ele, o Filho, não era. Nossa. Para o Ário, Jesus era, sim, um ser glorioso, a primeira, a mais elevada de todas as criaturas de Deus, mas a palavra-chave é essa: criatura. Ele não era eterno como o Pai. Exato. Houve um momento, antes de tudo, em que o pai existia sozinho. E aí, ele criou o filho. Do nada. Isso muda tudo. Coloca Cristo numa categoria completamente diferente de Deus Pai. Mas como uma ideia assim tão teológica sai dos círculos de estudiosos e ganha as ruas? Essa é a parte genial e um pouco assustadora da estratégia do Ário. Ele entendeu o poder da cultura popular. Como assim? Em vez de escrever, sei lá, tratados super complexos, ele compunha canções, tipo jingles, com melodias fáceis, sabe? Que explicavam as ideias dele. Peraí, quer dizer que as pessoas cantavam sobre a natureza de Cristo? Imagina, estivadores no porto, marinheiros, comerciantes, todo mundo cantando musiquinhas sobre se o filho era criado ou eterno. É uma campanha de marketing teológico. As elites intelectuais deviam odiar isso. Desprezavam, achavam vulgar, uma simplificação grosseira de um mistério profundo. Mas funcionou. Enquanto os outros teólogos escreviam para uma pequena elite letrada, Ário estava ganhando a mente e o coração do povo. A doutrina dele viralizou, usando uma palavra de hoje. E essa viralização, essa divisão toda, chega aos ouvidos do homem mais poderoso do mundo. O imperador Constantino. Exatamente. Ele tinha acabado de unificar o império, legalizar o cristianismo, e agora essa briga interna ameaçava rasgar tudo de novo.
Para um imperador romano, unidade religiosa era estabilidade política. Ponto. Claro. O Constantino não era um teólogo, ele era um general, um político. Para ele, essa discussão toda parecia uma briga boba sobre detalhes. Uma igreja dividida era um império dividido. Então ele resolve tomar uma atitude. Uma atitude sem precedentes. Ele convoca no ano 325 o primeiro concílio mundial da igreja, em Niceia, para que os bispos resolvessem o assunto, de uma vez por todas. Certo, então o imperador basicamente bate na mesa e fala: resolvam isso. Essa reunião em Niceia devia ser um caldeirão, né? De egos, política, teologia. Qual foi a palavra final que eles tiraram de lá? O principal resultado foi o Credo de Niceia, uma declaração de fé que devia ser o padrão para toda a igreja. E no centro, assim, no coração desse credo, eles colocaram uma única palavra grega. Só uma palavra. Uma palavra. Que virou, assim, o campo de batalha para as décadas seguintes. Homoousios. Homoousios. Essa palavra é uma bomba relógio. Significa algo como da mesma substância ou da mesma essência, certo? Isso. E até onde eu sei, essa palavra não está na Bíblia. Quer dizer, eles estão usando uma ferramenta da filosofia grega para resolver um debate da igreja. Isso deve ter sido um escândalo. Foi a primeira grande crítica. Os oponentes diziam: vocês estão contaminando a fé com filosofia pagã. E a segunda crítica era, talvez, ainda mais perigosa teologicamente, que era: havia um medo real de que homoousios levasse a uma outra heresia, o sabelianismo, ou modalismo. a ideia de que Pai, Filho e Espírito Santo não são pessoas distintas, mas sim modos ou máscaras que o mesmo Deus usa, como um ator trocando de máscara. Perfeito, a analogia é essa. A preocupação era que, ao dizer que Pai e Filho são da mesma essência, Nicéia estivesse, na prática, apagando a distinção entre eles, fundindo os dois numa só pessoa. Entendi. E para muitos bispos moderados da época, era um medo legítimo. Com certeza. Eles queriam preservar tanto a divindade do Filho quanto a distinção real entre as pessoas da Trindade. Então, o concílio que deveria ter resolvido tudo, na verdade, joga mais lenha na fogueira. A decisão de Nicéia vira o começo de uma guerra de quase 60 anos. Exato. E o mais surpreendente é que, poucos anos depois, a maré virou completamente contra o Atanásio e a teologia de Nicéia. Como isso aconteceu? É uma mistura de política instável e uma campanha de difamação muito bem feita. Primeiro, os imperadores... Certo. O próprio Constantino era um pragmático. Quando ele viu que a decisão não trouxe a paz que ele queria, ele começou a vacilar, a favorecer um meio termo. E os filhos dele, como o Constâncio II, eram abertamente pró-arianos. Então eles usaram a máquina do Estado. Toda a máquina. O exército, o sistema legal, o tesouro, tudo para esmagar o partido de Nicéia. E a outra frente de ataque foi pessoal, direto no Atanásio. Brutalmente pessoal. Já que não conseguiam derrotá-lo no argumento, decidiram destruir o homem. A ideia era desmoralizar o líder para desacreditar a causa. E as acusações são inacreditáveis. Parecem roteiro de filme. Traição, cobrança ilegal de impostos, magia negra. Mas a mais espetacular de todas foi a de assassinato. Os inimigos de Atanásio alegaram que ele tinha matado um bispo rival, um tal de Arsênio. Desmembrado o corpo dele e guardado uma das mãos, uma mão decepada, para usar em rituais de feitiçaria. Que coisa horrível. E eles levaram isso a julgamento. Sim, um sínodo de bispos. E aqui a história fica cinematográfica. No meio do julgamento, os acusadores apresentam uma caixa de madeira. Certo. Eles abrem a caixa e, para surpresa de todo mundo, tiram de lá uma mão humana, mumificada. A prova do crime. Nossa, a sala deve ter ficado em silêncio. Silêncio total. A situação para Atanásio parecia desesperadora. E o que ele faz? A resposta dele foi genial. Com toda a calma, ele se vira para os juízes e pergunta: algum de vocês conhecia o bispo Arsênio pessoalmente? Várias pessoas dizem que sim. Ok. Então,
Os homens de Atanásio trazem para a sala um homem alto, todo coberto por uma capa. Atanásio vai lá, puxa o capuz e revela. Não acredito. O próprio Orsênio. Vivo, completamente ileso. Que cena! É pura estratégia de tribunal. Ele não só prova a inocência, ele humilha os acusadores publicamente. Exato. Mas não acaba aí. Os acusadores, no desespero, gritam que Atanásio, sendo um mago, podia ter criado uma ilusão do corpo, mas a mão ainda estava faltando. Claro. Então Atanásio, mantendo a calma, pede para o Assênio mostrar a mão direita. Ele mostra. Depois a esquerda. Ele mostra. Aí o Atanásio se vira para a multidão e pergunta com um sarcasmo cortante. Arsênio, ao que parece, tem duas mãos. Talvez meus acusadores possam nos dizer de onde a terceira mão foi cortada. Isso expôs a farsa de uma forma devastadora. Mas isso é o mais louco. Mesmo depois dessa humilhação, os inimigos políticos dele eram tão poderosos que conseguiram que ele fosse condenado mesmo assim. E forçaram o primeiro exílio dele. Isso mostra a ferocidade do conflito. A verdade dos fatos era secundária. O objetivo era tirá-lo do poder, a qualquer custo. Tudo bem essa perseguição toda. Os exílios, as acusações bizarras, a fúria dos imperadores. Isso nos leva à pergunta central. Por quê? O que era tão importante para o Atanásio a ponto de valer a pena enfrentar o império inteiro? Qual era o ponto inegociável? O núcleo do pensamento dele, a ideia que ele defendeu incansavelmente, era esta: apenas o Criador pode redimir a criação. Só o Criador pode redimir a criação. Para ele, tudo se resumia a isso. Uma criatura não pode salvar outras criaturas. Se Cristo fosse uma criatura, mesmo a mais elevada de todas, como Ário dizia, ele seria parte do problema, não da solução. Ele estaria do nosso lado da divisão, precisando ele mesmo de salvação. Exatamente. Para Atanásio, um mediador que não é 100% dos dois lados. 100% Deus para nos alcançar e 100% homem para nos representar. Ele simplesmente não consegue construir a ponte. A salvação falha. Então a questão da divindade de Cristo não era uma discussão filosófica abstrata. Era a própria base da esperança cristã. Isso. Ele tinha uma frase famosa. Ele, o Verbo, se tornou homem para que pudéssemos nos tornar divinos. Com isso, ele não queria dizer que a gente viraria pequenos deuses, claro. Certo. Mas que através da união com Cristo, a humanidade poderia participar da vida incorruptível e eterna de Deus. E só quem possui essa vida por natureza, ou seja, o próprio Deus, pode compartilhá-la. E o mesmo raciocínio valia para o Espírito Santo. Se o Espírito nos dá a vida divina, ele também tem que ser plenamente Deus. Mas é claro que isso trazia seus próprios desafios, né? Explicar como o divino e o humano se unem numa só pessoa é, talvez, o maior paradoxo do cristianismo. Como, por exemplo, o Deus-homem podia sofrer. Sim, e essa era uma das críticas mais fortes que ele enfrentava. Nos escritos dele, a gente vê essa luta com a tensão. A gente encontra frases que, à primeira vista, soam contraditórias, como ele era quem sofria e ainda assim não sofria. Parece um quebra-cabeça. É. O que ele tentava articular é que o corpo de Cristo, sendo um corpo humano real, de fato sentia dor, fome, morte. Mas a sua natureza divina, o Logos, permanecia unida a esse corpo sem ser diminuída ou alterada por esse sofrimento. É uma linguagem difícil. Mostra a igreja inteira tentando achar as palavras certas para um mistério. Ok, mas vamos ser honestos. Quando a gente ouve uma história de alguém tão inflexível que enfrenta o mundo por uma ideia, é fácil pintar a pessoa como um fanático. E alguns historiadores modernos o descrevem assim, quase como um gangster da igreja. Mas as fontes mostram um retrato bem mais complexo. Sem dúvida. E aqui a gente vê a diferença entre ser inflexível no princípio e ser flexível na estratégia. Por exemplo, por quase 20 anos depois de Nicéia, Atanásio raramente usou a palavra controversa, o tal homoousioso. Ele evitava a palavra. Ele sabia que a palavra era um obstáculo para muitos. Ele se preocupava muito mais que as pessoas acreditassem na plena divindade de Cristo do que usassem a terminologia exata.
Ele chegou a dizer, não lutemos com sombras. Querendo dizer que se o conceito estivesse certo, as palavras eram secundárias. Isso. Se alguém afirmava a mesma verdade, usando palavras diferentes, ele estava disposto a dialogar, com paixão e a orar por elas. Ele distinguia os líderes, que ele via como lobos, das ovelhas, o povo que foi enganado pela propaganda. Mas essa flexibilidade tinha um limite de aço. Quando o princípio central era ameaçado. Aí ele não cedia 1 milímetro, e o teste de fogo para isso foi o confronto direto com o imperador Constantino. O confronto definitivo. Constantino, querendo paz a qualquer custo, mandou uma carta para Atanásio ordenando que ele readmitisse Ário e seus seguidores na igreja em Alexandria. E a carta terminava com uma ameaça direta. Se Atanásio recusasse, seria deposto e exilado. Imediatamente, Era o homem mais poderoso do mundo dando uma ordem direta. A maioria das pessoas teria cedido. Atanásio recusou, sem hesitar. Ele escreveu de volta ao imperador dizendo que a heresia que ataca Cristo não tem comunhão com a igreja. Nossa, Ele basicamente disse ao imperador que o poder do Estado não tinha jurisdição sobre a verdade do evangelho. Ele sabia que essa resposta ia custar tudo. E custou. Foi o que o levou ao seu primeiro de muitos exílios. tem uma citação dele dessa época que eu acho simplesmente incrível. Durante um dos exílios, os arianos, com apoio do governo, tomaram todos os prédios das igrejas. O povo de Atanásio ficou desolado. Sem lugar para se reunir? Exato. E ele escreve para eles dizendo: eles podem ter tomado os lugares, mas vocês têm a fé apostólica. Vamos considerar o que é maior, o lugar ou a fé? Quem então perdeu mais ou quem possui mais? Aquele que detém o lugar ou aquele que detém a fé? É uma perspectiva poderosíssima. A igreja não é o prédio, não são as estruturas de poder. A igreja é o povo que guarda a fé. Ele estava redefinindo a vitória e a derrota para o seu povo, em tempo real. No fim das contas, a história de Atanásio é de um homem que enfrentou tudo e todos não por poder político, não por teimosia, mas por um princípio que ele acreditava ser o coração da fé, que a divindade plena de Cristo era a única base possível para a salvação. E essa luta nos mostra que esses grandes debates da história não eram só exercícios intelectuais. A pergunta "quem é Jesus?" estava para eles amarrado de forma inseparável à pergunta "a nossa salvação é real?". A insistência de Atanásio de que só o Criador pode ser o Redentor virou a rocha sobre a qual a ortodoxia cristã se firmou. E para fechar, tem uma observação do escritor C.S. Lewis sobre Atanásio que é perfeita. Lewis disse: a sua glória é que ele não mudou com os tempos, a sua recompensa é que ele agora permanece quando aqueles tempos já passaram. Essa citação nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje, eu acho. Em um mundo como o nosso, que valoriza tanto a adaptação, a flexibilidade, o mudar com os tempos, a história de Atanásio nos força a perguntar quais são os princípios, se é que existem, que são tão fundamentais que valem a pena ser defendidos, mesmo que isso signifique, por um tempo, ficar contra o mundo.